Paz, Senhor, irmãos. Nós hoje estamos começando o nosso estudo e eu gostaria de orarmos inicialmente. Ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, ó Deus, pela tua bênção ali na vida da dona Anália, que passou por uma cirurgia e está para receber alta. Pela vida do Abraão, ó Deus, do Moisés Abraão, porque já voltou para casa, aquela criança, ó Deus, que ela possa ser guardada física e espiritualmente. A dona Anália também, que ela possa receber a bênção espiritual na vida dela. Conforte todos os familiares. Lembramos de todos os demais irmãos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa confortar e consolar e curar. Ó Deus, abençoa-nos nesse fim de semana, nos cultos, na ceia do Senhor. Que o teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos falar de política, mas o que nós vamos falar de política não é necessariamente uma questão partidária ou eleitoreira, ok? Nós vamos contar um pouco daqui da história, de compreender como é que são e como é que funcionam as regras no nosso mundo, ok? E, é claro, ver a maneira, sim, como que o cristão ele deve escolher os seus candidatos, não só na política, mas onde ele tiver que escolher algum candidato em algum assunto, né? Seja algumas empresas têm eleição para determinados cargos, a própria igreja, né? Ela promove a eleição dos seus líderes, então que nós possamos aprender alguma coisa, embora o foco nosso aqui hoje é sobre política, ok? Então, toda quinta-feira nós estamos estudando um assunto diferente. Você não deve perder esses estudos, tá? Então, se você quer sugerir um tema, é só conversar comigo, tá bom? Por que conversar? Porque você me explicar o que você está, a ideia que você está pensando, a dúvida que você tem, ou a dúvida que você acha que a igreja possa ter e que, então, a gente explicando possa ser esclarecido, ok? Muito bem. Então, nosso assunto hoje é política e cristianismo, ok? É um assunto que nós não somos, eu não sou especializado nisso, tem pessoas, mas eu queria conversar com os irmãos um pouco e contar um pouco de história aqui, ok? Então, eu quero começar lembrando uma promessa que Deus cumpre todas as vezes que a igreja se enquadra nesse arrependimento aqui, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ok? Então, nós devemos lembrar da oração como recurso primário, primeiro, em tudo que fazemos na nossa vida, né? Inclusive no aspecto político, né? Se a nossa esperança, se a nossa confiança estiver num ideal, num valor pelo qual nós defendemos ou acreditamos, cuidado, para que esse ideal não seja diferente daquele que está na Bíblia, ok? Porque na Bíblia a base do nosso relacionamento, o equilíbrio no nosso relacionamento começa com um correto relacionamento com Deus, né? Muito bem. O que é política, né? Política é tudo aquilo que é relativo à cidade. Então, essa palavra é de origem grega, né? A ideia surgiu na Grécia, ok? Ela é a ciência ou a arte do governo. A ciência é uma arte de governar. E as cidades, a polis quer dizer cidade, né? As polis gregas, né? Elas introduziram um mecanismo de que as decisões eram tomadas
pelo voto por toda a população, né? Por todos os habitantes da cidade, né? A ideia era essa, ok? Mas eu queria também provocar os irmãos a um pensamento, né? E existe uma tese que o político existe para resolver a questão no lugar do cidadão. O cidadão não quer resolver porque tem preguiça. É claro que uma enorme população não poderia resolver tudo no voto direto, né? Essa tese é uma brincadeira para trazer uma reflexão, ok? Então, por que a gente está disposto a ver o político ganhando tanto e tendo tanto dispêndio, né? É porque nós, na verdade, lá no fundo, né, talvez nós não queiramos, né, o ônus do trabalho que daria da gente fazer de outra forma. E isso aqui é uma tese, isso aqui é talvez a palavra nem seja tese, mas é uma ideia simplesmente para fazer uma reflexão. Não concordo 100% com ela, só estou expressando ela aqui para provocar um entendimento em quem está me ouvindo, ok? Então, até desenhei um bichinho preguiça aí, né? Muito bem. Essa é uma outra frase também que eu trouxe para a nossa reflexão, tá? O político é um mal necessário, mais mal do que necessário, tá? É uma adaptação que eu faço de outras questões que a gente pode usar isso. É um mal necessário, mais mal do que necessário. Então, você pode trocar político aqui por muitos outros nomes que vai dar o mesmo resultado. Ele vai provocar a nossa reflexão, ok? Então, eu vou aqui começar falando, então, da Bíblia, da história bíblica. Então, vou falar de Israel. O povo de Israel é uma nação com vários tipos de governo ao longo do tempo. Então, ele foi um governo teocrata, quando Deus estabeleceu as leis que eram julgadas pelo líder Moisés. Então, no livro da história de Israel, tanto Moisés quanto Josué, eles eram a autoridade máxima, né? E era eles que tratavam com Deus cada assunto que tinha que ser resolvido, ou o princípio pelo qual cada assunto tinha que ser resolvido, ok? Nós temos os juízes, que foi um outro período na história em que vários líderes em várias regiões da nação Israel, e às vezes ao mesmo tempo eles lideravam aquele grupo para defendê-los, para a sobrevivência deles, e eles acabavam sendo aqueles responsáveis por tomar as decisões ou julgar os casos necessários, né? Então, a gente vai encontrar essa história lá no livro de Juízes. Inclusive, a Bíblia registra, né, que um dos problemas que houve nessa época é que cada um fazia o que achava melhor, né? E é claro que não vai funcionar. E não funcionou, ok? E nós temos os reis, né? Depois de Saul, né? Saul, Davi, Salomão, e depois do reino dividido, Roboão, e eles se dividiram o reino, mas ficou ali. Nós estamos vendo que no próprio nação de Israel houve diversas formas de governo, e é claro que o governo de Israel ele tinha uma prevalência religiosa, né? Muito bem. Paralelamente à nação de Israel, que nós conhecemos um pouco dessa história pela Bíblia, nós também vamos ver os outros povos e como é que como é que as coisas aconteciam entre eles. Então, a gente pode dizer basicamente três coisas. Os reis eram soberanos absolutos, ok? Então, se o rei mandava matar, matava. Se o rei mandava poupar a vida, poupava. O rei tinha, a ordem dele era obedecida, ok? Uma outra coisa também que a gente vê na história é que os reis eram considerados deuses. Eu estou falando aqui da história antiga, antes de Cristo, tá? Tá ok, gente? Os deuses eram considerados deuses, né? Por isso que nós temos lá as pirâmides no Egito, né? Tudo aquilo ali foi construído para ser um túmulo de um faraó,
né, de um governante, né? E é claro que os reis faziam valer as leis, né? Nós temos que lembrar aquele caso específico, né, de Esther, né? Porque o rei deu ordem para que os judeus fossem mortos e ele não podia voltar atrás. Olha que desenvolvimento na forma de governar. Então, o rei era um soberano absoluto, mas aos poucos foram introduzindo regras, né? E uma delas é que o rei não podia voltar atrás com a sua palavra. E, inclusive, no caso específico de Esther, o que o rei fez foi o seguinte: já que eu não posso voltar à palavra e está decretado que vai ser um dia, no dia determinado, os judeus poderão ser mortos, eu vou fazer um outro decreto. Os judeus poderão se defender e eles contaram, inclusive, com a ajuda de outras pessoas que se defenderam. Então, eles conseguiram uma vitória extraordinária. Mas eu estou destacando aqui o fato, né, de que começaram a existir regras e leis, e, evidentemente, isso foi muito aperfeiçoado no Império Romano, né, o último dos impérios mundiais, né, então só estou dando aqui uma dica para os irmãos. Os povos antigos, né? Então, aqui eu estou voltando a falar, houve uma evolução nesses reinados. Por exemplo, a palavra de um rei não podia voltar atrás, já contei a história aqui de Esther, não vou repetir de novo, não. Mas para dizer que, à medida que o tempo foi passando, houve uma evolução na forma de governo, porque, evidentemente, não subsistiria se tudo ficasse como era antigamente, como era, se fosse uma coisa imutável, né? Muito bem. Então, eu estou aqui citando alguns impérios mundiais, né, do Ocidente no mundo antigo. Alguns deles, eu estou destacando aqui os impérios que a gente vê registrado na Bíblia de alguma forma. Ok? Então, o Egito e a Síria. O Egito, inclusive, é anterior à Bíblia, assim, anterior à época em que o povo foi para o Egito, é anterior a isso, viu? As pirâmides do Egito, elas são pelo menos 500 anos antes de Abraão, só para você ter uma ideia, aquelas pirâmides famosas, né? Mas o Império Egito, ele durou por muito tempo, ele é um destaque, ele, de alguma forma, ele é registrado lá na Palavra de Deus. Nós temos a Síria também, né? Aí eu estou falando bem depois, né? Muito tempo depois. A Síria foi aquele país que invadiu o Reino do Norte, ou seja, Israel já estava dividido entre Judá e Israel, né? E o Reino do Norte, e os assírios foram o povo que invadiu ali, ele era a capital Nínive, né? Que a gente conhece lá na Bíblia. Temos a Babilônia, do Nabucodonosor, temos o Império Medo-Persa, do rei Ciro, né? Que ele foi um homem que Deus usou para trazer o povo de Israel de volta para a Terra Prometida. Temos o Império Grego, que a gente sabe um pouco dele na Bíblia, porque vai ter não só as profecias, mas a gente tem, então, ali alguma informação do Império Grego, e a gente tem, né, até nos livros, naquele período, o período entre os testamentos, né, entre o Velho e o Novo Testamento, aquele período de 400 anos, né, que a gente chama de período intertestamentário, né? Ali é que já estava começando e aonde aconteceu um pedaço do Império Grego e o início do Império Romano. Então, a gente não tem essa informação na Bíblia, especificamente, mas no Novo Testamento, a nação de Israel já estava sob o domínio romano, como todos os povos daquela época. Ok? Muito bem. Grécia e Roma foram fundamentais para estabelecer as bases da democracia e república. Então, a democracia é uma forma de governar e a república é uma forma de governo. Não vamos aqui hoje gastar um tempo para explicar essa diferença, talvez eu esteja sendo até errado aqui falar nisso, mas o que eu queria só destacar
que eles contribuíram muito para o nosso entendimento. Então, em Roma tinha Senado, né? E hoje existe Senado no mundo inteiro, praticamente existe essa ideia, né? Esse conceito, né? Dos juízes, do Senado, do poder judiciário, do poder político e do poder do rei, né? Do executivo. Então, essas ideias, elas não nasceram ontem, né? Elas são muito antigas, né? E é claro que Grécia e Roma contribuíram muito para isso, né? Muito bem. Então, a democracia, né? O que quer dizer isso? A gente tem várias palavras. Monarquia é o governo de um sobre todos. Então, é o exemplo do rei, né? O rei governa. Oligarquia é o governo de poucos sobre muitos. Então, se, por exemplo, um grupo detém o poder, aquele grupo que detém o poder, ele vai poder governar a todos, né? E a democracia, a ideia é que é um governo de todos. Aí vem o detalhe. A nossa democracia é uma democracia representativa. Por quê? Nós escolhemos aqueles que irão nos representar, ok? Então, não é uma democracia direta, é uma democracia indireta, e aí está o problema, né? Porque, evidentemente, se a pessoa que a gente escolheu não for lá representar os nossos valores, ele vai representar outros valores e, portanto, isso vai estar contrário àquela escolha que a gente fez, né? Muito bem. Até o ano de 1500, né? A partir da época do início da Igreja, do século I, então nós vamos ver, né, no século IV, a ascensão, né, do Vaticano, né? O que é o Vaticano? No século IV, o imperador de Roma, Constantino, ele teve um sonho, e no sonho ele viu o símbolo, a bandeira, o símbolo do governo dele, passando assim e interagindo e se juntando com a cruz. E quando ele acordou, ele entendeu que isso era uma revelação e que isso significava que ele teria que se tornar cristão. Então, ele declarou que a religião oficial do Império Romano inteiro deveria ser o cristianismo. Então, veja bem, aquele cristianismo que foi perseguido se tornou a religião oficial e agora quem não era cristão era perseguido, né? Então, só para os irmãos terem uma ideia, né? Na hora de fazer a profissão de fé dos seus membros, né? Um pagão, né? que eram assim chamados, todo aquele que não era cristão era chamado de pagão, e o pagão lá ele tinha que decidir, ou ele morria ou ele se tornava católico, né? Ele se tornava um cristão, né? Onde que houve a ascensão da igreja, chamada Igreja Apostólica Romana, né? Então, e aí entrou uma questão que eles começaram a decorar lá os catecismos para passar no exame que iam fazer, mas continuavam com as suas vidas da maneira que eles viviam. E isso que trouxe, posteriormente, toda a decadência da própria Igreja Católica. Mas eu estou fazendo um destaque aqui, né, que o que é o Vaticano, né? Tão logo o Império, o imperador Constantino declarou que a Igreja, que a religião oficial do Estado, né, seria o cristianismo. Os bispos, os líderes, os diversos bispos que conduziam o povo de Deus naquela época, alguns deles, né, preferiram mudar-se para Roma para dirigir a igreja a partir de Roma. Então, na época, eles construíram as suas casas em um bairro lá em Roma. E esse bairro foi doado, né, para os bispos que assim quisessem construir lá suas casas, e esse bairro se chamava Vaticano. Por isso que até hoje existe um lugar
chamado Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. Então, os bispos querendo ficar perto do poder para interferirem nas decisões, ok? Eles, então, cada um arrumava uma desculpa para ter que morar lá em Roma, ok? Foi por isso que houve esse surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Foi por causa disso, né? Os vários líderes da igreja naquela época se viram em menor número e aí acabou que a força política daquele grupo de bispos que vivia no Vaticano, que moravam lá, prevalecendo sobre todos, né? E aí acabou que surgiu essa religião que dominou durante tanto tempo, né? E o domínio, né, em seguida, né, logo depois da conversão de Constantino, dezenas de anos depois, né, o próprio Império Romano caiu como poder central do mundo daquela época. Mas, ao cair, a Igreja Católica permaneceu, né? Aquela Igreja Católica Apostólica Romana permaneceu, né? E o domínio da Igreja Católica era surpreendente. Era um domínio religioso, político, econômico e científico. Então, tudo passava nas mãos da igreja, né? Não tinha nada que escapasse ao controle deles nesses 1.500 anos, né? E é claro que a formação dos povos não era como a gente está acostumado hoje, mas logo em seguida aí começou-se a formar as nações. Então, França, Itália, Grécia, a forma que a gente conhece hoje, os países lá da Europa começaram a se formarem da maneira como nós conhecemos hoje. Eles eram mais por grupos identificados por etnia, né? Eram vilarejos que se identificavam por etnia, que se juntavam lá para defender, para lutar, mas aí começou-se a formar as nações como nós conhecemos hoje. Então, ao final dos anos 1500, a sociedade era formada, né, por realeza, a nobreza, né, que era dona das terras, o clero, né, e os trabalhadores dessas terras, os trabalhadores nos feudos, né? Então, esse era o retrato da sociedade, né? Então, o clero tinha um grande poder, a nobreza também tinha o seu poder, e o rei ali que governava com seus exércitos, ele ia conduzindo essas coisas e, evidentemente, a voz dos trabalhadores ali era praticamente inexpressiva, a não ser quando eles eram convocados para uma guerra que aí eles tinham que ir para morrer pelo seu país, né? Muito bem. Qual que é o conceito que era permanente, né? Que era presente nesse período, né? A ideia é o seguinte: a autoridade da igreja e a autoridade do Estado vem de Deus, porém, a autoridade da igreja é superior. Então, aquilo que pouco a gente conhece lá na Bíblia, né? Pouco que a gente conhece, não. O pouco que a Bíblia mostra, e talvez até por herança das ideias lá dos governos dos reis da época de Israel, né, estavam submissos à vontade de Deus, e todos os povos ao redor de Israel, né, que os líderes religiosos tinham extrema influência sobre o rei, né? Exemplo, Nabucodonosor, lá que chamava os magos para consultar os magos sobre tudo, né? Então, se criou essa ideia, olha, o poder do Estado vem de Deus, o da igreja também vem de Deus, mas o da igreja é superior porque ele é espiritual, tá? Então, essa é a ideia que prevalecia. Então, a Igreja Católica, já que todo mundo pensava assim, né, vamos dizer assim, ela, então, é que mandava. E mandava e desmandava, né? Muito bem. Então, no fim da Idade Média, e ali o início da Idade Moderna, né, nós vamos ver alguns fatos que quebraram essa tranquilidade que estava existindo,
né? Essa tranquilidade que estava levando a um abismo, evidentemente. A primeira delas foi a reforma, né? A reforma protestante acabou com muitos conceitos, né? Acabou com aquele conceito enfim, são todos os conceitos errados que o padre, né, é um representante, é um mediador entre Deus e os homens, que a própria igreja é essa mediadora. A ideia não é essa, não. A ideia bíblica não é essa, não, né? Então, isso enfraqueceu o poder da Igreja Católica e isso veio a trazer, então, uma mudança. Mas uma coisa também que aconteceu nessa época foi que começou a industrialização. A industrialização começou com as máquinas de fazer tecido, né? O tecido que antes era feito de forma manual passou a ser feito por máquinas. Então, as máquinas ainda eram rudimentares, mas uma máquina, eu não tenho aqui informação, mas ela fazia o serviço de dezenas de pessoas. Então, a produção cresceu muito e era necessário, né, que essa produção fosse consumida e era necessário que quem fosse consumir essa produção, que eles tivessem recursos para pagar por ela. Então, aí nós vamos ver o avanço da alfabetização, que não tem nada a ver com a industrialização, mas não tem nada diretamente envolvido, mas aconteceram juntos. Com isso, a leitura, né, os estudos começaram a ter uma forma mais importante na vida da sociedade. Surgem os mercadores, que são os comerciantes, né, porque agora havia muito produto para ser trocado, então o tecido que era fabricado em máquinas era levado para os outros lugares e comprado especiarias e comprado alimentos, e então começou a surgir essas questões. Começou também a colonização das Américas, né? Então, foi descobertas as Américas, veio, né, Portugal e Espanha, primeiramente, eles fizeram muitas conquistas, né? E é claro que começou também o advento da escravidão, porque a ida, né, ao continente africano trouxe uma ideia de que aquelas pessoas poderiam ser tomadas para serem escravos. E é claro que também começou um combate, depois de muito tempo, começou um combate à escravidão. E olha que curioso, a escravidão que existia no mundo antigo, né? A escravidão que existia na época de Jesus, essa escravidão, eu vou ter que dar uma interrupção aqui, porque a bateria está acabando. Só um minutinho. Então, voltando aqui ao nosso estudo, né? Aquela escravidão que durou por muito tempo, ela foi amplamente combatida e um dos fatores que contribuiu para combater a escravidão foi exatamente a forma de pensar do cristianismo. Então, o cristianismo demorou 1.800 anos, mas ele combateu a escravidão. Tá? Então, é muito importante a gente registrar isso, ok? Muito bem. Então, continuando, tudo mudou, né, no mundo, né? Inclusive a política, né? Então, eu estou aqui repetindo aqui e acrescentando algumas informações. Por exemplo, as nações começaram a ficar muito ricas, né? E a ter mais conforto, né? Então, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem, né? Portugal mandava seus navios para o Brasil, fazia a extração de pau-brasil, mas principalmente também a extração de ouro, né? A exploração do ouro, né? E chegando em Portugal, eles tinham que comprar queijo e vinho, compravam esse queijo e vinho da Inglaterra, e a Inglaterra, todo o ouro que foi do Brasil, foi tirado do Brasil, está lá nos cofres da Inglaterra, porque os portugueses não souberam manter essa riqueza com eles. Eles eram nações ricas, mas com baixa produtividade de bens, né? Eles, então, acabaram também enriquecendo, principalmente a Inglaterra, que veio a se tornar a nação que dominava o mundo, né? O
do domínio inglês, ele, em termos de extensão territorial, foi o maior império que já existiu, tá? Em termos de extensão territorial, né? Então, já falei aqui do combate à escravidão, e começou a surgir o avanço, né, da República, né? Mesmo a Inglaterra, que não abriu mão da monarquia, mas eles criaram um mecanismo, né, que a rainha reina, mas não é ela que governa, né? Então, uma ideia muito, muito excelente, né, assim, para resolver a questão deles lá, né? É claro que ela tem um custo também, um custo não é baixo, mas o fato é que avançou-se a ideia que os representantes não poderiam ser representantes, os líderes das nações não poderiam ser líderes por questões de sangue ou de herança, mas eles deveriam ser excluídos. Essa é a ideia básica da República, né? Que as pessoas são eleitas, né? E nessa época, né, embora ainda dentro da reforma, e quando a reforma aconteceu, grupos, inclusive o Calvino, lá em Genebra, na Suíça, eles imaginavam toda a cidade, todo o Estado tomando decisões dentro da questão religiosa. Prevaleceu, com o passar do tempo, a ideia de separação de igreja e Estado, que pode ser assim resumido. Olha, a autoridade do Estado vem de Deus, a autoridade da igreja vem de Deus, mas os dois estão em campos diferentes. Um está no campo do material, do humano, do terreno, e o outro está no campo espiritual, né? Então, tudo mudou, inclusive a política, né? Começou, então, essas mudanças acontecendo, né? E com essas mudanças, eu vou viajar aqui muito depressa, né? Eu já vou chegar aqui nos Estados Unidos para contar um pouquinho, né, da ideia, né? E aí eu vou chegar no Brasil também, né? Primeiro que os Estados Unidos, ele foi um dos países que primeiro proclamaram a independência do domínio inglês, né? E só uma curiosidade, né? O Haiti também foi um país que muito cedo proclamou a independência da França, e o Haiti é um dos países mais pobres do mundo até hoje. Por quê? Porque quando eles promoveram a independência deles lá no passado, eles continuaram isolados pelo mundo. Ninguém fazia comércio com eles, ninguém estava ali. Então, eles acabaram não desenvolvendo a riqueza deles e, portanto, até hoje é um dos países mais pobres do mundo. Mas vamos voltar aqui aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha um governo moderno, né? Ele criou ali, na proclamação na independência deles, eles foram construindo uma nação, que eram os estados, né? Que estavam se unindo para formar uma grande nação. E, em contraponto, a Inglaterra, né? A Inglaterra tinha uma rainha, né? Tinha um rei, né? Então, os Estados Unidos criou, na figura do presidente, essa pessoa que tinha as regalias, né? Então, as regalias que na Inglaterra eram dadas à rainha, elas passaram a ser dadas, de uma certa forma, ao presidente americano, né? Então, e aí eu vou pular para a Europa, né? A Europa, né? Os diversos países da Europa, na hora de formarem as suas maneiras de governança, eles acabaram escolhendo uma linha de governo menos dispendiosa, com menos custo, né? Hoje, você vai lá na Holanda, você vai lá nos países da Europa, os políticos eles têm menos dispêndio do que aqueles dispêndios aqui do Brasil, né? E aí nós vamos entrar no Brasil, né? Porque o Brasil proclamou a República, né, em 1889, né? Mas ele segue o modelo americano, que é muito caro, ok? Então, na época que o Brasil se declarou republicano, né? Que ele acabou com o governo de monarquia que havia, né? Ele optou por um modelo
que o modelo dele também dá muitas regalias ao presidente, né? Portanto, é um modelo extremamente dispendioso, ok? Para os irmãos terem ideia, até hoje, um ex-presidente ele tem direito a 6 funcionários, ele tem direito a 2 carros, tem direito a mais não sei o quê, pode viajar quantas vezes ele quiser, enfim, né? E nós temos, se você for contar, nós temos 6, 7, 8 ex-presidentes vivos, né? E todos eles com toda aquela montanha de regalias, né? É claro que esse dinheiro sai de algum lugar, portanto, todos pagam a conta e, portanto, nós vamos ver essa existência, né? A pobreza, ela sofre mais, né? Porque esses recursos que sobra de um lado, ou que traz o conforto para um lado, foi tirado de alguém, né? O Santo Agostinho falava, né? Que o que sobra do rico é do pobre, né? Está na nossa agenda, viu, gente? Então, a ideia é essa mesmo, né? Nós estamos num mundo injusto, ok? E é injusto mesmo, né? Muito bem. Vamos aqui pular direto para o século XXI. O Estado, né, herdou um modelo democrático bem sucedido em todo o mundo. Então, o mundo ocidental ele é democrático, ele é pelo voto, né? Então a gente sabe que as coisas são resolvidas e esse modelo funciona muito bem, né? Ele tem algumas premissas, né? Ok? O direito à propriedade, a livre circulação de pessoas, a liberdade de pensamento, enfim, ele tem uma série de princípios. No Brasil, por questões regionais, cada país acaba adotando, às vezes, uma pequena mudança, mas, de uma forma geral, o modelo democrático ele é o melhor, né? Um líder inglês certa vez falou, né, que a democracia é o pior governo, com exceção de todos os outros, ok? Se você tirar todos os outros, ela é o pior. Se você colocar ela junto com qualquer um, ou junto com todos, ela é o melhor, ok? Muito bem. Nós também sabemos que o nosso governo é dividido em 3 partes, né? O poder executivo, presidente, governador, prefeito, né? E eles vão executar as questões, as demandas do Estado, né? Por isso que chama executivo. O legislativo, que são as câmaras municipais, a Assembleia estaduais e o Congresso Nacional, deputados e senadores, eles vão fazer as leis do nosso país, e o judiciário, que vai julgar as questões para decidir se uma lei é correta e como aplicá-la, etc. E tal. Ok? Mas aí, como é que a gente vai conduzir o Estado? Né? Aí nós já vamos ter diferenças em razão da economia. Então, alguns vão entender que o Estado é paternalista, ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que dar a saúde, ele tem que dar a educação, ele tem que dar o alimento, ele tem que dar o emprego, então ele vai criando, né? Ele vai se tornando um Estado paternalista. Esse tipo de Estado, ele precisa ser grande, e, evidentemente, ele sendo grande, ele também consome mais, né? E tem a ideia de um Estado menor. O Estado menor ele quer dizer o seguinte: o governo vai interferir, o governo vai interferir o menos possível na vida do cidadão, né? Seja na cobrança do imposto, seja no retorno daquelas coisas que ele vai dar. Ele vai cuidar só das coisas essenciais, né? Que, entre elas, a segurança, né? E a igualdade ou a justiça, né? Essas 2 coisas que ele vai se esforçar para dar, e, evidentemente, ele tem um custo menor, ok? Nós também, né, podemos identificar, na nossa maneira de entender, né, que existe um grupo que defende, né, valores que são chamados de esquerda ou socialismo,
ok? Por quê? Porque esses grupos propõem avanços nas questões sociais, tá? E é claro que o custo disso é elevadíssimo, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui, e não para provocar discussão, mas para provocar reflexão, né? Os países no mundo que adotou cotas para os alunos, né, cotas para as minorias, para essas minorias entrarem na faculdade, descobriram que isso não funcionou. Mas aqui no Brasil, se você falar que você é contra as cotas, você vai ser apedrejado, né? Então, os grupos que governam o Brasil não querem saber se isso funciona ou não funciona. Eles querem que seja colocado em prática, ok? E é claro que isso tem um custo, né? Recentemente, por exemplo, alguém propôs o seguinte: olha, vamos dar universidade pública de graça só para quem não pode pagar. Para o sujeito que pode pagar, nós não vamos dar, ele vai ter que pagar. Não é um absurdo que não sei o que lá, né? E quem que é a favor dessa ideia? Exatamente o rico, né? Se você perguntar para uma pessoa rica se ele é a favor dessa lei, ele vai dizer que não, porque todo mundo tem que ser igual, mas como igual se ele, né, está usufruindo disso aí de uma maneira muito mais, com muito mais recursos que ele tem, né, numa competitividade com mais pobre, evidentemente há algo desigual nisso aí. Eu não estou aqui para resolver nem para explicar tudo, não. Só estou para dizer, para mostrar. Então, nós temos uma Constituição que foi escrita em 1988, que ela é chamada de cidadã. E qual que é o problema dela? Ela dá um monte de coisa, e isso tem um custo caro, né? Eu tomo um remédio. O Estado me dá esse remédio. Eu queria que ele me desse um salário digno para eu ir lá e poder comprar o remédio. Mas ele não consegue fazer isso com 40%, 50% da população que não teria o recurso, né? Mas, ao fazer esse programa de dar o remédio, a gente descobre que, todo ano, alguém frauda esse programa em R$1 bilhão. Aí eles vão lá, combate essa forma de desvio, mas no outro ano surge outra, né? Então, é complicado, né? E quando fala que vai acabar com isso, né, o projeto fica engavetado, ninguém vai discutir isso, porque o legislador, os deputados e os senadores, quando eles vão tomar essa decisão, depois que deram, né, eles ficam com medo: ó, se eu votar aqui, eu vou perder voto, então não vou votar. Então, já o objetivo mais não é o que é melhor, o objetivo é o que atende a si mesmo. Então, isso tem a ver com a natureza humana, né? Então, enfim, a esquerda, né, ela vai promover sempre a ideia de que tem que se dar o máximo para esse indivíduo. Então, as estatais estão aí, né, em que milhares e milhares eu vou falar isso daqui a pouco, mas o fato é que tudo é uma tentativa de ampliar a ação do Estado, né? Só para os irmãos terem uma ideia, né? Houve um concurso recentemente em um órgão do governo de São Paulo, que é aquela justiça gratuita, né? aquele grupo que eu esqueci como é que chama, mas, enfim, é aquele grupo aquela organização dentro do Estado, a Defensoria Pública, né? Concurso para a Defensoria Pública, em que eles iam fazer um concurso para ingressar pessoas que iriam trabalhar para ajudar na defesa gratuita dos pobres, né? E aí, numa questão para manter a igualdade, eles reservaram 2% das vagas para aquelas pessoas que são... eu vou usar uma palavra aqui, que eu vou usar ela com cuidado, porque hoje é uma outra palavra que é falada, né? Mas me fugiu aqui a palavra. Eu poderia até dar uma parada para procurar, mas eu vou falar aqui mesmo. Seriam os hermafroditas, ok?
Eu não sei se foi especificamente com isso, não. Mas aí foi o seguinte, alguém, então, resolveu, mas espera aí, se 2% das cotas são reservadas a eles, pressupõe-se que no conjunto da população, 2% da população também é. Quando foi descobrir, é 0,02, 100 vezes menos. Então, as pessoas que estão lá defendendo esse tipo de igualdade têm isso, né? Ah, tem que ter metade dos representantes de mulheres, mas tem metade de professores homens nas escolas? Né? Não tem, principalmente no ensino fundamental, né? Prevalece, então, tem uma conta que não fecha, né? Não adianta a gente fazer desse jeito, mas não há espaço para discussão, porque há uma limitação extrema para entender esse assunto e há uma má vontade dos que estão governando, porque, de alguma forma, eles estão explorando. Ok? Muito bem. Nós temos a direita, então, vai propor a manutenção de valores conservadores. Em que sentido? Olha, nós vamos preservar a família, né? Porque a esquerda, ela propõe, olha, vamos dar direito a todos iguais, então todo mundo tem direito. Então, se o indivíduo fala, eu quero ser isso, ele pode ser isso. A direita não, olha, ele pode ser o que ele quiser na vida dele, dentro da casa dele, ele faz o que quiser, mas o Estado trata ele desse jeito, ponto final, né? Mas, enfim, a direita promete, a ideia é reduzir o papel do Estado. Ainda não tivemos um governo totalmente de direita no Brasil, né? Todo governo que entra, ele, para governar, ele acaba aderindo ao que a gente chama de populismo, que é fazer o que agrada os outros, né? Então, teve eleição no Brasil que segurou a conta de luz para não se perder a eleição. Depois da eleição, a conta de luz explodiu, porque a conta é cara, né? Qual que é o problema do Brasil? Então, o Brasil não fez o básico, né? Os outros países da Europa que a gente copia, porque lá também tem um avanço de reconhecer as minorias, tem os avanços disso, o avanço daquilo na concepção deles, mas eles lá atrás fizeram o básico. Nós não fizemos o básico e queremos imitar eles. Aí o custo é caro. Ok? Muito bem. E agora o Brasil e a igreja, né? Então, aí nós entramos numa questão que os movimentos religiosos e políticos do passado, eles influenciaram muito a igreja. Por exemplo, um movimento dentro da Igreja Católica chamado Teologia da Libertação, em que ela propunha o seguinte, olha, se a gente levar o evangelho para as pessoas vão se libertar da opressão, das ditaduras, etc., e vamos implantar um governo socialista, né? Essa ideia prevaleceu muito no final do século passado e hoje ela perdeu força de tantas outras que tem gritando por aí. Só uma curiosidade, na década de 20 até a década de 40, a igreja presbiteriana, o desenvolvimento dela era de acordo com a produção do café. Um pastor, um teólogo, escreveu um livro, Fé e Café, porque o que ele descobriu? Ele descobriu que a igreja presbiteriana, que prevaleceu muito no Sudeste, no início do século passado, e o Sudeste tinha a fonte da sua renda, basicamente o café, né? Ela descobriu que, se a produção de café, os recursos do café aumentavam, os recursos da igreja aumentavam e a igreja investia pesadamente em missionários. Se o café entrava em crise, os recursos da igreja caíam, a igreja tinha que reduzir o número de missionários. Então, ele fez um quadro estatístico demonstrando, né, que a igreja presbiteriana crescia ou decrescia, ou crescia e diminuía o seu crescimento em razão da produção dos recursos financeiros oriundos do café. Então, só para mostrar, né, que é claro que isso aí mostra que economia e religião, enfim, as questões políticas e religiosas, em algum momento, elas se unem,
para o bem ou para o mal, né? Então, nós também temos que reconhecer que houve um avanço nas ações sociais por parte da igreja, aí agora eu estou falando da igreja evangélica, né? E aí, é claro que eu também tenho que registrar que o verdadeiro evangelho promove melhorias sociais, é verdade. Porque o cara que antes gastava o dinheiro dele com farra, com bebida, ele agora vai constituir uma família, ele agora vai cuidar dessa família, ele vai investir no desenvolvimento, nos estudos dos filhos, etc. Então, evidentemente, o evangelho promove melhorias sociais. Muito bem. Recentemente, a Igreja Presbiteriana, né, no seu Supremo Concílio, ela foi provocada, né, para que ela expulsasse, para que ela excluísse, a proposta no seu extremo era para isso, que ela excluísse da igreja quem era defensor dos partidos de esquerda no Brasil, né? Então, a Igreja Presbiteriana, ela pronunciou 2 argumentos fundamentais no nosso entendimento, que é o seguinte: a igreja não é apolítica. Então, a palavra junta, a política, quer dizer não política. Então, a igreja não é não política. Resumindo, ela é politizada, ok? Então, ela está inserida na sociedade e ela não pode se calar diante das questões sociais, questões de governo, questões de estabelecer quais são as prioridades, questões de atender o que está faminto, questões de fazer um planejamento para as próximas gerações. A igreja está envolvida nisso, ok? Mas ela trouxe a segunda declaração, que ela não é partidária. Então, na questão política, ela não é apolítica. Na questão partidária, ela não é partidária. Isso significa que a igreja não se associa a nenhum grupo político. A nenhum. Tá? Mesmo que ele seja do bem. Né? Deixa eu fazer uma parte aqui. Falar que o grupo que pensa igual a mim é do bem e o grupo que pensa do outro jeito é do mal, é um erro crasso. Tá? Isso não tem nada a ver. Eu vou encontrar gente do mal do meu lado. Né? Eu vou encontrar gente do mal fingindo que é do bem para explorar do mesmo jeito. Então, não é essa forma de conduzir as coisas. E, portanto, não vai ser aderindo a nenhum partido, nenhum, tá? Que a igreja vai resolver o seu problema, ok? A sua questão. Ela tem que promover questões do interesse da sociedade, mas o objetivo dela é pregar o evangelho. Ok? Então, a Igreja Nova Jerusalém, não que demora para chegar na Igreja Nova Jerusalém, né? Então, eu estou aqui trazendo alguns princípios, se precisar de eu rever o que eu falei aqui, eu vou rever, eu vou ouvir se alguém quiser falar, e vou mudar se precisar, né? E se precisar, a igreja também muda, né? Ela muda o que ela entender que tem que mudar. Mas é o seguinte, não são os líderes que determinam em qual candidato votar. Cada membro é livre na sua escolha política. Olha, depois que eu descobri que tem uma lei que fala que dentro do templo religioso não se pode discutir política, por quê? Porque a igreja recebe um benefício do Estado. Qual é o benefício do Estado que ela recebe? Ela não paga imposto. Em troca de não pagar imposto, ela não pode promover política dentro das paredes dela. Mas, pastor, eu estou vendo os políticos aí tudo usando os templos. Estão fazendo isso, mas estão fazendo errado. Alguém já foi punido por isso? Jamais. E nem vai ser. Né? Porque a lei aqui no Brasil tem a lei que pega e tem lei que não pega. Né? Mas, olha, então, dentro do templo, nós não vamos promover. Para você ter uma ideia de como é que diz a lei lá no Tribunal Eleitoral, a lei diz que nem mesmo na rua, em frente a um templo religioso, pode haver propaganda política. Tá? Então, depois que eu aprendi isso, eu tomo cuidado para, em hipótese nenhuma, que aconteça uma manifestação política dentro do templo. Ok? Muito bem. Por isso, né, que os irmãos sabem disso, eu já expressei isso
e estou pronto a conversar sobre isso e mudar se precisar, mas eu digo assim, no grupo da igreja, que é o grupo do WhatsApp, e amanhã no YouTube, e onde a igreja amanhã tiver site, nas redes sociais, nós não publicamos notícias de políticos falando de Deus, porque eles podem estar buscando em meu voto e me enganando. Então, a gente não mostra. O presidente foi para o culto, vou mostrar. Não vamos, não. Se quiser mostrar, manda no meu particular. Eu quero ver. Vou dar aleluia e glória a Deus. Mas na igreja, eu vou preservar a ideia dela. Ok? Por outro lado, também eu não vou mostrar o pastor falando de política. Não vai cair, não vai falar que eu estou falando de política aqui e cortar minha transmissão, não. Então, vocês entenderam, falar de política partidária. Eu não vou deixar. Porque o religioso, o cristão, se ele estiver falando, usando a Bíblia para falar de política partidária, eu não sei se ele está fazendo política ou falando de Deus. Então, não entra. Por isso que a gente tem esse cuidado no nosso grupo, né? Então, salvo melhor juízo, né, a igreja não promove nenhum grupo político ou partidário. Nós não fazemos isso, ok? A igreja não promove nos seus cultos nenhuma manifestação política, nem aquelas manifestações que são legítimas e amplamente aceitas. Então, eu não vou mostrar no templo, durante o culto, o líder político tal entrou num culto para adorar a Deus, eu não quero saber. Tá? Se ele for visitar o nosso culto, ele vai ser tratado como todo mundo é tratado, e talvez até pior. Estou brincando, né? Muito bem. A igreja precisa condenar o pecado em todo lugar e apresentar Jesus a todos os homens. Esse é o nosso papel, que eu preciso aprender e que eu entendo que a Igreja Nova Jerusalém precisa aprender. Os membros da igreja devem se cuidar para não abraçar programas e valores que vão exigir aquilo que pertence a Deus. Então, você quer entrar no Partido Verde para defender o meio ambiente? Tá. Isso vai te custar quanto na vida espiritual? Nada? Manda ver. Vai te custar algo na vida espiritual? Cuidado, né? Então, eu estou só convidando você para refletir. Pastor, não é no Partido Verde que eu vou entrar, não. Eu vou entrar no Partido de Direita. Cuidado. Avalia. Isso vai tirar de você algo que é de Deus? É um julgo desigual, né? Se isso for tirar você algo na sua relação com Deus, cai fora, tá? Então, eu não estou dizendo que você não deva entrar em política. Você, como cidadão, você deve entrar em política na hora que você entender que vai fazer isso, mas não dê aos políticos e à nação e a você, a quem for, aquilo que pertence a Deus. Tá? Se você fosse um político, seja um político exemplar. Né? Muito bem. Agora vamos aqui falar um pouquinho do nosso Brasil, só para os irmãos entenderem o que está acontecendo. O abuso do poder político é permanente e é ele quem promove a pobreza no Brasil. Vocês viram aí na pandemia, né? Roubaram equipamentos adoidados. Onde é que está esse dinheiro? Né? Quantas pessoas morreram por causa da falta de equipamento, por causa do desvio do dinheiro? Nós não temos nenhum volume desse dinheiro. Né? Nem sabemos nem quantos morreram, nem quanto foi roubado. Né? Olha outra coisa curiosa, né? Existem 3 senadores para cada estado do Brasil. Poderia ser 2. Se fosse 2, nós iríamos reduzir a despesa em 2 bilhões por ano. Pergunta se eles vão votar uma lei para reduzir de 3 para 2. Nunca, né? Num retrato atual. Né? Claro que eu sei que Deus pode mudar as coisas, mas eu só estou mostrando uma dificuldade. Né? O modelo eleitoral no Brasil é altamente dispendioso. Os juízes eleitorais nos outros países do mundo todo são juízes do dia a dia. Eles param 15 dias durante as eleições para resolver os problemas, mas aqui no Brasil, os problemas da eleição acontecem 4 anos antes, e o ano inteiro, todo dia. Só para os irmãos terem ideia, no Brasil há 25 mil funcionários nos tribunais eleitorais, no Brasil inteiro. Na Argentina, funciona somente durante a eleição e são apenas 200 funcionários. Dá para você entender a diferença?
Esses 25 mil funcionários consomem 7 bilhões de reais por ano. Ok? O governo federal tem 500 mil funcionários ativos, né? Sendo que 300 mil deles estão no MEC. Estão no MEC. Só o MEC consome um recurso altamente dispendioso no nosso país, né? Só para os irmãos terem ideia, mudando de assunto, o salário dos aposentados do governo do Rio Grande do Sul é maior do que o salário dos funcionários que estão trabalhando. A Minas Gerais já está quase empatando já, para você ter uma ideia de como é que a coisa é irregular. Por quê? Os aposentados, quando aposentam, eles vão acumulando um monte de benefícios, e esses benefícios praticamente não têm fim, né? Muito bem. Dos 513 deputados que existe no Brasil, 222 são evangélicos. Eles não fizeram absolutamente nada. É uma opinião pessoal minha, mas eles não fizeram absolutamente nada. Por quê? O negócio deles é ficar aparecendo na televisão, é mandar mensagem falando que estão defendendo isso e aquilo, e é falando que vai ameaçar processar esse ou aquilo, né? A igreja também está errada no Brasil. A igreja deixou de ser cristã, deixou de evangelizar, deixou de viver uma vida santa, deixou de condenar o pecado. Então, não estou apontando o dedo para eles, não. Eu entendo que nós temos uma parcela de culpa e grande parcela nessa história. A igreja não está em oração como devia, então é tempo, né, de clamar a Deus. Então, por isso que eu comecei o nosso estudo com 2 Crônicas, que eu vou repetir daqui a pouco, né? Qual que é a visão bíblica que nós temos? Nós temos a visão de que Deus governa tudo e todos. Nós temos a visão de que a visão bíblica nos ensina que devemos orar pelas autoridades. A visão bíblica ensina que as autoridades foram criadas por Deus para limitar o avanço do pecado. Hoje as autoridades estão fazendo coisa errada, elas estão ampliando o poder do pecado. Então, por exemplo, como que uma autoridade iria, por exemplo, limitar o avanço do pecado? Ela ia permitir que o aborto fosse feito somente naqueles casos excepcionais. Mas não. Eles querem aprovar a lei do aborto livre, né? Que é um assassinato, que é um avanço do pecado. Então, a autoridade que Deus pôs para limitar o pecado é a mesma autoridade que hoje está permitindo o avanço do pecado. Então, muitas autoridades, e em muitos lugares, têm tornado o pecado como regra. Misericórdia, né? Deus instituiu as autoridades, isso é que a Bíblia ensina, mas isso não significa que os indivíduos que ocupam posição de autoridade estão sob a unção de Deus. São duas coisas diferentes. O fato de Deus ter instituído o professor não significa que todo professor tenha a unção de Deus. Significa que aquele professor precisa fazer aquilo que Deus estabeleceu para a glória do nome de Deus, para limitar o pecado, é a função do professor. A mesma se aplica aos pais, que deveriam também fazer assim, a mesma se aplica aos políticos. Então, não vamos achar que porque eu oro pela presidência, eu oro pelo indivíduo que está lá na presidência, para que ele se converta, né? Eu estou falando aqui da presidência, eu poderia estar falando do Supremo Tribunal, poderia estar falando de um juiz, ok? O cargo dele foi instituído por Deus para que houvesse uma limitação do pecado. Se ele está usando o cargo, né, qualquer um deles, o juiz, o deputado, o senador ou o presidente, para se corromper, então, coitado, porque ele vai dar conta disso a Deus, né? Muito bem. Como votar? Eu já estou acabando, tá? Então, aqui, 7 conselhos. Você deve conhecer o caráter do candidato, as ideias e a ideologia do partido que ele está presente. Olha o outro absurdo no Brasil, né? Deveria ser livre, o candidato ser livre para ser candidato sem estar afiliado a um partido. Mas quando ele entra no partido, ele é refém do partido, que o partido manda nele. Há circunstâncias em que o partido decide qual é o voto que ele vai dar.
né? Você vê que é absurdo, né? Mas a lei é essa. E pergunta se quem está protestando lá em cima está querendo mudar a lei. Não estão, não. Apoie as propostas que defendam a dignidade do ser humano e da vida. Então, falou assim, olha, vamos aprovar aqui uma proposta, isso aqui é contrário à vida, isso aqui é contrário à dignidade do ser humano, então não vamos apoiar, não. Né? Rejeite propostas intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística. Né? O que é proposta intervencionista? Aquela proposta que vai dizer assim, olha, vou dar uma curiosidade, na Argentina, até hoje, o salário dos padres vem do dinheiro público. Olha que absurdo, né? Mas o que isso promove? Promove que eles não falam mal do governo que estão lá. Eles estão recebendo o dinheiro deles. Né? Essa informação eu obtive ela, pode ser que tenha um erro nela, se tiver, eu vou ter que me reparar depois. Tá? Mas na Alemanha também, os pastores recebem dinheiro do imposto de renda. Quando a pessoa faz a declaração de imposto de renda, ela fala assim, eu quero deixar uma parte do meu imposto para pagar o salário dos pastores. Ok? Repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do reino de Deus. Então, a ideologia de gênero é uma, né? A ideologia do aborto é outra. Né? Eu não vou defender que todo mundo tem o direito de escolher o que quer ser, eu vou defender aquilo que a Bíblia me ensina. Apoie candidatos que compreendam a função primordial do Estado, segurança e justiça. Então, eu não quero um Estado que fica me dando o que eu preciso aqui na porta da minha casa. Eu não quero um Estado que me entregue o supermercado. Eu quero um Estado que garanta a minha segurança, um Estado que promova a justiça e que promova a justiça no sentido de dar dignidade a todos. Todos têm que ter um salário justo para comprar o remédio que quiser, para comprar a comida que quiser. Né? Essa é a ideia. Né? Avalie as propostas de bem-estar social em favor dos mais necessitados. Claro, como eu disse, nós não fizemos o básico, nós não somos uma Europa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para os que estão na extrema pobreza. Então, é claro que nós temos que avaliar isso e ajudar. Né? E aprovar as ideias, as propostas desses políticos nesse sentido. Apresente o seu candidato a outros, respeitando as opiniões diversas. Ok? Então, você pode sim, pastor, eu vou te mandar aqui o número do voto que eu vou fazer e queria que o senhor votasse, que eu conheço essa pessoa. Pode mandar. Mas só que lá no templo não é lugar de você falar isso. Lá no templo é lugar de você falar das bênçãos de Deus. Acabou o culto. Converse com o irmão. Irmão, o que você achou do sermão? Escuta se gostou do louvor hoje. Não, vem cá que eu quero orar com você. Deixa esses assuntos ocuparem outros, não você. Tá certo? Desculpa que posso ter exagerado aqui na minha sugestão, mas é uma sugestão de forma geral. Eu sei que cada caso específico tem que ser levado em conta. Né? Então, 1 Timóteo 2, 1 e 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, intercessões, orações e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Cadê o outro versículo? Que é o primeiro, vou ter que voltar lá no primeiro. Vamos lá. Se o meu povo, que se chama, cadê aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar, gente, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, nos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei sua terra. Então, espero ter trazido uma reflexão. Dou a você, evidentemente, o direito de apresentar suas ponderações e podemos avaliar, eu, você e toda a igreja, nós queremos caminhar juntos para promover a glória do nome de Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe e nos encontramos agora na ceia do Senhor, domingo à noite, e vamos ter um momento de orar
pelos irmãos que vão se tornar membros da nossa igreja. Deus te abençoe. Tchau.